Olá, pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo tributário. Seguindo a nossa linha, então, de vídeo sobre julgamento do CARF e o processo administrativo. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre a sustentação oral. Qual é a importância da sustentação oral no julgamento do CARF, como fazer uma sustentação oral, como solicitar, né, a sustentação oral, quais as diferenças entre a sustentação oral presencial e a virtual, e também quais são os erros mais comuns que os advogados, né, que os atuantes no CARF cometem nas sustentações orais. Isso tudo a partir da experiência do professor Pedro Ananco, que foi conselheiro do CARF, e também agora como advogado. Então, vai tentar tratar um pouquinho desse tema hoje no bate-papo. Para quem não está inscrito ainda no canal, não se esqueçam de se inscrever, acompanhem aqui, liguem as notificações para receber os vídeos novos todas as semanas. Também curtam o vídeo, que isso ajuda a divulgar o vídeo, a que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Então, professor Pedro, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui e a palavra é sua. Obrigado, Jorge. Obrigado a todos que estão assistindo a mais um episódio do nosso bate-papo tributário, né? O objetivo é divulgar conhecimento e dar dicas, né, de prática para quem está iniciando a advocacia tributária. Então, esse é o nosso, acho que é, sexto vídeo, né, falando de processo administrativo, né? E falamos da impugnação, atendimento de fiscalização, recurso voluntário, falamos da questão de como é o julgamento no CARF. O último bate-papo falamos de memoriais, qual que é a importância, né, quais são os erros mais comuns, e hoje a gente vai estar falando de sustentação oral, né? Então, sustentação oral, né, complementa o bate-papo passado, que a gente falou do memorial, que o memorial é um resumo do processo, que é um documento que vai ser entregue para os conselheiros que vão participar do julgamento do CARF, e junto com isso, o que é importante? Também, né, se o processo realmente for um processo que o julgamento é importante para o cliente e para o seu escritório, você fazer a sustentação oral. Tem todo um custo, né? Porque o julgamento, se for presencial, é em Brasília, então você tem que se deslocar, tem que se hospedar, né? Então o cliente também está disposto, né, a fazer esse tipo de investimento para que tenha o deslocamento da ida do advogado até o caso, e pode ser que o processo não seja julgado por uma série de imprevistos, como retirada de pauta, como, por exemplo, um pedido de vista, né? Então, o cliente tem que estar muito ciente de que isso pode acabar acontecendo, tá? Então, vamos imaginar, como eu falei para você, tem todo o rito, o processo foi distribuído, já tem o relator, foi colocado na pauta, e aí você vai pedir para fazer a sustentação oral, tá? Então, como é que é feito isso? Também é online, tem todo um procedimento, você tem um prazo para fazer isso, você não pode chegar um dia antes e pedir, não, tem pelo menos 5 dias antes, né, para poder fazer isso. Então, você entra no sistema, preenche o formulário, né, anexa documento para poder justificar, qualifica quem é o advogado que vai fazer a sustentação oral, e o presidente vai autorizar, né, é, a sustentação oral por parte do advogado, tá? Então, se for julgamento online, né, então, por causa da pandemia, teve muito julgamento online, tem até uma portaria específica sobre isso, a sustentação oral pode ser, né, feita pelo advogado no momento, online, né, como eu estou fazendo aqui com o Jorge, né, pelo Zoom, né, no qual, feito isso, né, você é mandado o link para o advogado espera, fica numa sala virtual esperando, quando chega o momento da sustentação oral, né, é aberto o link para ele, ele vai poder fazer a sustentação oral online, né, no qual ele vai colocar os argumentos que ele acha interessante, né, em relação aquele julgamento. E se for presencial, que é hoje que está acontecendo, né, nos casos no CAR, então o presidente defere, então no dia você chega lá, né, você só apresenta a sua documentação para lá a secretária, né, que está ali na sala de julgamento, e aí tem uma ordem de preferência. Então, não é porque seu processo está pautado para as 9 horas da manhã que ele vai ser julgado às 9 horas da manhã. Então, tem uma fila lá. Então, pode ser que o seu processo seja o terceiro, o quarto, o quinto. Então, por isso que a gente fala 12 imprevistos. Então, chegou no momento que você vai julgar o seu processo, né? E aí tem questões que tem que analisar. Se for o primeiro processo, qual que é o lado bom? Né? Tá todo mundo descansado, então vai todo mundo a prestar atenção, tá todo mundo preparado e ótimo. Pode ser que seja bom. Se for o último, vamos imaginar, seu processo é o último, vai ser julgado às 5h30 da tarde. Tá todo mundo cansado. Então, se for um assunto tranquilo, pode passar batido e você pode até ter um resultado bom. Mas pode ocorrer também que depois que está todo mundo cansado, não vai prestar atenção. Então, você tem que contar com esse tipo de imprevisto também, tá? Mas, vamos lá. Chegou a sua vez. Então, o que vai acontecer? Né? Como eu falei no vídeo passado, o relator vai ler o relatório,
Depois de ler o relatório, o presidente vai conceder a palavra para o advogado fazer a sustentação oral, e aí esse é o momento importante. Com o memorial bem feitinho e está na mão do conselheiro, o que você vai fazer? Você vai resumir os seus argumentos, né, na palavra. Então, se você é bom de oratória, então é uma vantagem. Então, qual que é o erro mais comum, né? É a pessoa ler o memorial. Então, não adianta ler, o pessoal já está com o processo. Então, você tem que, né, naquilo que é mais importante, chamar a atenção. Segundo erro, né? Não ser simpático, não cumprimentar, por exemplo, falar bom dia, presidente, demais conselheiros, não elogiar, às vezes, o relator, né? Mesmo sabendo que o relator vai te dar, né, um voto negativo, não, você tem que ser educado. Olha, o presidente gostaria de agradecer, conforme bem descrito pelo relator. Então, você não vai repetir, por exemplo, o caso. Você vai simplesmente falar, o relatório já foi bem colocado, eu só queria esclarecer alguns pontos, então é importante talvez esclarecer, porque vamos imaginar uma reorganização societária envolvendo ágil, uma série de coisas. Então, talvez fazer uma apresentaçãozinha, você pode até fazer PowerPoint, então você vai colocar os desenhos da estrutura para explicar, resumir como é que foi o caso, se você achar que isso é interessante, que você acha que de repente percebeu que o pessoal, né, ficou com essa dúvida. Então, você vai fazer isso, né? E vai resumir, né, por exemplo, uma lâmina para cada argumento, de maneira bem sintática, como está no memorial, os seus argumentos de defesa. Tá? Não vai ficar falando demais, citando doutrina, jurisprudência, não vai fazer isso. Você vai resumir também, de uma maneira que as pessoas possam entender. Porque qual que é o objetivo seu naquela sustentação oral? Né? Primeiro, fazer com que os conselheiros tenham atenção no seu caso. Opa, esse caso eu tenho que me respeitar, pelo menos respeito ao advogado, eu vou prestar atenção no que ele está falando. E, de repente, se alguém tiver alguma dúvida, pedir uma vista, né? Pedir um esclarecimento. E aí, de repente, gerar um debate. E esse debate fizer com que, de repente, o seu caso julgue a favor de você, ou pelo menos gerar uma dúvida que foi levada para aquele julgamento. Que alguém pode fazer um voto vencedor, que esse voto é o voto vencido, que você pode utilizar, de repente, para um caso no Poder Judiciário. Então, tem uma série de estratégias que você pode utilizar e a sustentação oral vai ajudar. Qual que é o outro erro mais comum, né, Jorge? De repente, o advogado achar que é mais importante que o órgão julgador, os jogadores. E aí fica aquela coisa, ai, que eu tô cheio de compromisso, então vem o assessor chega antes, né? E fica, ai, porque o professor fulano, não é professor, é advogado, ele tem um compromisso, então ele não pode chegar, ele vai chegar, não sei o quê, sabe? Pera lá, a turma tá lá, né? E tem a pauta, você não é mais importante que aquilo, não. Né? E eu vi muito advogado fazer isso. Aí chega com aquela empáfia, aí chega correndo, né? Respirando fundo, contando uma vantagem que eu acabei de chegar. Não, ninguém quer saber disso. Você está ali para advogar, você está ali para sustentação oral. E faz sustentação oral. E aí, de repente, chega lá, né? Tem lá o PowerPoint, não sei o quê, aí quer dar aula. Né? E trata o conselheiro como se fosse um aluno. Ou eu já vi casos de advogado, né, estrela, né, bater boca com o conselheiro. Por mais que você tenha, às vezes, ter razão, às vezes, né, dá, né, um calor da emoção, você como advogado, sabe, não perca, né, a educação, porque você perde a razão. Então, sabe, ok, sabe a perder, ok, julgou contra, é a posição da turma, respeita. Não está falando mal. Eu já vi uma vez, inclusive, teve um caso que o relator era contribuinte, aí ele julgou contra, né, o argumento do contribuinte, porque ele é imparcial, ele tem direito, né? Eu sou julgadora. Você não me convenceu, então vou julgar. Eu acordo com a minha convicção, então tem que respeitar. Aí, sabe o que a advogada fez, Jorge? Ela, depois que acabou o julgamento, ela foi do lado e chegou no ouvido desse conselheiro e ameaçou. Fala, você vai receber uma ligação da sua confederação. Isso não se faz. E aí, na hora, o conselheiro levantou para o presidente, essa advogada está me ameaçando. E é lógico que essa pessoa ficou um bom tempo sem, né, comparecer no cargo. Então, você não pode fazer isso, né? Então, eu acho que você não pode, eu acho, questão de educação, uma questão de ética, fazer esse tipo de procedimento. Mas acaba acontecendo, né? Como eu já vi casos, de repente tem um conselheiro que foi nomeado, que é contribuinte, e aí, de repente, ele está dando muito voto desfavorável, né? Porque é a convicção dele. Aí a pessoa vai, reclama na confederação, tenta tirar a pessoa e faz, sabe, todo um movimento para tirar aquele conselheiro. Ok, cada um tem, né, a sua maneira de reclamar. Mas, assim, o conselheiro, cara, tem que ser respeitado. Então, se a confederação escolheu mal, né, paciência, tem que esperar vencer o mandato,
que ele cometa alguma coisa grave, de repente, para perder o mandato. Então, acho que isso que a gente tem que sempre lembrar. Então, é importante essa questão da sustentação oral, que é o momento que você tem para poder também fazer com que os demais conselheiros que não tiveram acesso àquele processo prestem atenção nos seus argumentos, que às vezes são importantes. Eu já vi casos que o advogado, com uma sustentação oral, reverteu o julgamento que estava com um cenário totalmente desfavorável para ele. Né? Por quê? Ele foi humilde, que ele foi simples, que ele foi sintético, né? Ele foi argumento. E eu já vi casos, Jorge, foi muito interessante, um caso que eu fui relator. Aí, era um caso que tinha uma preliminar de decadência, que o escritório nem havia suscitado, aí foi a pessoa fazer sustentação oral, falou um monte de coisa, esqueceu de falar isso. E aí, como é uma questão de ofício, né? Então, existe questões de ordem, né, de ofício, que é o caso de decadência, uma nulidade, o relator, ele pode suscitar, porque o processo tem a nulidade, aquela nulidade já macula o processo desde o início. Então, eu suscitei, aí eu falei, presidente, antes de mais nada, tem uma penalidade de decadência, que apesar do advogado ter suscitado por uma questão de ordem pública, eu vou suscitar e acabei dando provento. Você vê a cara do advogado. Ganhou o processo, mas aquela coisa, né? Ele sentiu assim meio que, nossa, eu esqueci de ver isso. Existe caso, como assim, aquilo que a gente falou também, né, Jorge? Questão de olhar súmula, né? Tem coisas que são simuladas. E quem não tem, não está acostumado a jogar no caixa, esquece de ver. E às vezes é uma questão de súmula. Então, às vezes tem uma nulidade que tem uma súmula, e às vezes a pessoa esqueceu de suscitar. E aí vai o conselheiro, suscita essa súmula, e aí fica com aquela cara assim, ganhei, mas e aí? Eu esqueci. E aí fica uma situação assim meio constrangedora, né? Porque ele não viu isso. Então, para quem é advogado, está acostumado a advogar no CARF e conhece a súmula, faz, estuda as súmulas, analisa, vê se aquele caso tem alguma súmula que você pode aplicar. De repente tem uma súmula que você aplica e você ganha o caso. Você nem precisa perder muito tempo. Você chega lá na bancada e fala, presidente, a caso de aplicação da súmula tal. Aí vai todo mundo olhar, realmente a questão da aplicação não está, então dou provimento. Eu acho que isso são coisas que a gente tem que dar conselhos para quem está começando a advogar aí no caso. É importante, né, conhecer as normas, né, do órgão. Isso é muito relevante. E pode determinar um julgamento. Se o advogado não viu, né, vai passar, assim, não uma vergonha, mas vai ficar um clima desagradável. Uma vitória vai ser uma vitória não tão feliz assim, né? Não, Ganhou, mas sem ter dado causa à vitória. Eu então, esperando, não. dependendo do conselheiro, visualizar isso, né? Imagina, por exemplo, se depois o processo é analisado, por exemplo, por outro escritório, né? O cliente manda analisar por outro escritório e outro escritório diz, olha, isso aqui passou despercebido, podia ter ganho no administrativo e deve para o judiciário, entendeu? Então, isso é bem significante, né? Pode. Só, bom, pessoal, voltando aí da queda de internet, entrei pelo celular aqui, mas eu queria falar um pouquinho sobre, pegando o gancho do professor Pedro Anã, sobre uns pontos que ele trouxe na exposição dele, que é a questão da leitura, né, durante a sustentação oral. Ler o memorial, ou mesmo preparar uma sustentação oral, que é muito comum, eu vejo, advogados prepararem a sustentação oral e ficarem lendo essa sustentação oral durante a exposição, lendo o papel, no caso, lendo essa sustentação escrita durante a exposição. Isso tira total assim, a mágica, né, que existe ali na sustentação oral, que é justamente a pessoa falar com uma naturalidade, dialogar com os conselheiros, dialogar com os jogadores, chamar a atenção deles. E isso só se faz por meio de uma fala que seja uma fala que chame a atenção, uma fala natural, uma fala que saiba utilizar, né, o tom de voz, por exemplo, quando vocês forem falar alguma coisa mais importante, talvez aumentar um pouco a voz, diminuir para chamar a atenção do jogador, chamar o jogador, às vezes no judiciário é comum fazer isso, chamar o jogador pelo nome, por exemplo, está explicando alguma coisa e fala, ó, jogador tal, conforme o conselheiro tal, ou conforme o relatório do relator, enfim. Então, essas são coisas que chamam, né? Porque, por exemplo, o jogador pode não estar prestando tanta atenção na tua sustentação oral, a partir do momento que tu chamar ele pelo nome, ele vai ficar, ó, vai começar a olhar, né? Ou aquilo vai chamar a atenção e a partir dali ele vai começar a prestar atenção. Então, evitem ficar lendo, ficar somente reproduzir o que está no papel, porque isso tira total a atenção de quem está ouvindo, né? A pessoa vai começar a mexer no celular, vai começar a fazer outra coisa, porque ela vai ver que é uma coisa monótona. A sustentação oral, a mágica da fala é justamente essa de, ó, eu vou aumentar,
Eu diminuía, eu não ficava falando, por exemplo, ler assim, como é que faz, não sei o que, a prescrição, né? Isso, ler um papel, então, mas você já entregou o memorial, né? Não precisa ficar lendo o memorial, sendo que já entregou. Então, uma fala monótona não vai acabar ajudando em muita coisa. Pode ser que, se for uma coisa muito, né, grotesca, assim, um fato muito relevante, pode ser que a assistência oral seja efetiva, porque tu chamou atenção para algum aspecto. Mas não vai ser aquele advogado que o pessoal vai falar, hoje o fulano vai fazer sustentação oral, né? Que o fulano fala muito bem, vem sempre fazer sustentação oral aqui. Então, não vai ser aquele cara que o pessoal vai gostar muito de ouvir, né? Sim, Vai sim. chegar o cara para fazer sustentação oral, o pessoal vai, de novo aquele cara, vou ter que ouvir o cara falando 15 minutos. Então, e isso é muito importante para qualquer coisa, quando você for apresentar, fazer uma palestra, dar uma aula, né? Isso, a oratória a gente, a gente vê que a oratória faz muita diferença numa palestra Faz. também, né? Conheço alguns professores aqui do Rio Grande do Sul, professor Cassiano Menck, como exemplo, é um cara que tem uma oratória fantástica, né? Houve uma palestra do cara, tu fica encantado, porque ele aumenta o tom de voz, ele baixa o tom de voz, assim, ó, quando for falar uma coisa mais importante, fala mais devagar, ele chama a atenção das pessoas. Então, se vocês querem ser bons sustentadores, né? Até quem sabe uma pessoa que é só chamada para fazer sustentação oral, como alguns caras, acontece isso no Supremo, né? Vocês vão ter que ter uma oratória, então. E oratória não é dom, gente, é treino, tem que treinar, né? Isso Então, mesmo. se prepara na frente do espelho, se prepara com o pessoal do escritório, grava, pode fazer online, se grava para ver como é que tá a fala. Então, tudo é preparação. Acho que essa é a minha dica para quem for fazer sustentação oral, seja no CARF, né, seja em qualquer lugar. Se preparem, treinem, né? E estudem técnicas de oratória também, que isso vai ajudar vocês. Eu fiz muito isso. Claro que eu não faço sustentação oral como advogado, mas já sustentei em vários MUTs, né? Que é a Tex Multi Competitions, que são aquelas competições de simulação de sustentação oral. E inclusive ganhei uma, e nunca fui melhor orador, mas já ganhei prêmio de segundo melhor orador. Tenho vamos dizer assim, alguma experiênciazinha para passar para vocês. Então, essa é a minha dica. Evitem de ler e falem de forma natural. Acho que isso é essencial para uma boa sustentação oral básico, assim. Acho que é isso. Não, perfeito, Jorge. Você tocou no ponto. Porque que acontece? Você não pode falar baixo demais, não pode falar rápido demais, porque às vezes a pessoa está tão ansiosa, fica... Aí passou, ninguém entendeu nada. Então tem que falar num tom pausado, que você falou. Tem momentos de levantar a voz, de baixar a voz, fazer atenção. Não pode ter muita paixão, né? Que nem ficar batendo, porque é absurdo. E assim, outro erro, né? Se falar mal da fiscalização. Que o fiscal fez isso, que o fiscal perseguiu, que o fiscal. Não, calma, tem fazendário ali, que é colega do cara, né? Que faz parte daquele órgão. Então você nunca fale mal do fiscal. Que absurdo que o fiscal fez. O fiscal. Não, que a autoridade fiscalizadora fez isso, fez aquilo, tal, tal, tal. Você vai, sabe? Procura ser imparcial. Eu sei que às vezes, né, a pessoa tem aquela paixão, calma. Então, o que você falou, tem tudo técnicas, né? Que assim, você falou, tinha pessoas que dava prazer de ver a pessoa fazer sustentação oral, que era humilde, porque era simples, porque era objetivo, que a pessoa sabia falar, conhecia o processo, né? Sabia a página que estava tal coisa, sabia que às vezes, né, colocava às vezes o relator numa saia justa, o relator pegava o relator, né, mentindo às vezes no caso. Então, sim, isso ajuda bastante. O que você falou, são técnicas, né, que você acaba fazendo. É lógico, as primeiras situações orais não vão ser maravilhosas, mas depois você faz segunda, terceira, quarta, quinta, aí você vai pegando jeito para coisa. Você falou, no CARF é uma coisa, no judiciário é outra coisa, então você vai pegando assim, né, o jeito da coisa. Então são conselhos que a gente vai levar sempre para a vida, né? Então e o advogado, né, ele tem que saber falar, não tem jeito. Escrever e falar. Não, um advogado que não sabe, não tem como falar pelo cliente, não tem como atuar, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Mas a gente vê que tem muitos advogados aí, inclusive conhecidos, que não falam muito bem. Sim, Mas sim. os que chamam a atenção geralmente são os que falam, né? São as pessoas que a gente gosta de ouvir. E isso que É, não influencia, mesmo no é, processo, mesmo de forma é. inconsciente, né? O conselheiro, quando chega, não é que é aquela coisa que a gente diz que vai chegar, chegou o bam, mas que vai ser um cara que as pessoas, quando chegar para um julgamento do cara, o conselheiro vai gostar de ouvir, né? Vai estar, É. vamos dizer assim, vai estar prestando atenção no que tu fala, pelo menos. Não, Né? Isso já diferencia. e tem aquela coisa, né, Jorge? Se você é um advogado que tem
fala, ó, a gente está advogando, mas se você tem uma certa linha, né, de ética, de respeito, né, você chegar lá, as pessoas já vão falar, "Pô, esse cara é um cara respeitado, né? Então, ele é um cara que se ele pegou este caso, então, esse caso é um caso que eu vou ouvir o argumento que ele tem para trazer, porque ele é um cara sério. Então, tem isso também, né? Então, se é um cara que você sabe que pega qualquer coisa, fala qualquer coisa, diz qualquer coisa, então, já tem a fama também, claro. Já vem mais um caso que ele está vindo para advogar. Então, tem isso também, né? Então, ok. Tem casos que você vai passar para que não são importantes, você passa para pessoas, né, fazer a transação para você, condução para você. Agora, aquele caso importante, você, né, o seu nome vai fazer diferença, então você vai lá e cuida com carinho. Então, acho que isso tem que separar também, né? Eu acho que é isso. Acho que a gente já tentou, vamos dizer assim, tratar dos tópicos, vamos dizer assim, mais importantes, né, para uma sustentação oral. Óbvio que a gente não tem como esgotar aqui, vocês Sim, podem procurar. Eu acho que também uma coisa boa de ver é assistir as tentações orais de algumas pessoas, né? Eu fazia muito sim, isso, de assistir. Nem que seja no Supremo Tribunal Federal, já assisti a sentação do professor Chueire, professor Paulo Aires Barreto, em casa do Supremo Tribunal Federal. Isso está no YouTube. Vocês vão ver como eles falam com naturalidade, como eles chamam a atenção dos ministros. Então, tudo isso há várias formas de aprender a fazer uma sustentação oral. E a primeira é não ter vergonha, não pode ter vergonha de falar, né? Se estudou, claro, se preparou, treinou, estudou, já treinou a sustentação oral, não tem por que ficar nervoso, entendeu? Agora, óbvio, né? Se não está preparado, não conhece o processo, aí sim, aí fica difícil. Aí vai chegar sim. na hora, vai tremer. Então, por isso que a preparação, acho que é o segredo. Acho que essa é a minha dica para finalizar aqui esse nosso vídeo sobre sustentação oral. Não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar, professor. Não, acho que está perfeito. Acho Acho que que, você falou, acho que, é, cobrimos tudo. acho que é isso, então, pessoal. Ficamos à disposição de todos aí para eventuais dúvidas. Se vocês quiserem mais algum vídeo específico sobre algum assunto sobre o julgamento no CARF, também estamos à disposição. Qualquer dúvida, vocês podem colocar aí nos comentários. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, né? Curtam o vídeo para que mais pessoas assistam. E nos sigam nas redes sociais, lá no Instagram, Contabilidade para Advogados, professor Pelanã e também Estante Tributário. Creio que seja isso, professor. Isso aí, Um Jorge. abraço a Obrigado. todos, então. Até a próxima. Obrigado a todos. Até a próxima. Até logo.